E aí, pessoal do nono ano, tudo bom? Né? Espero que vocês estejam gostando das aulas, porque infelizmente se faz necessário. Né? Vamos dando continuidade. Na aula passada eu cometi um equívoco, né? Eu disse que a gente ia trabalhar a China, quando na verdade a gente vai trabalhar a Europa. Né? Vamos trabalhar os aspectos gerais do continente europeu, certo? Respondam às atividades que eu estou enviando nos grupos, certo? Manda para o meu e-mail, jadenobre.gmail.com, esse que está aparecendo aí na sua tela, ou manda para o da coordenação, beleza? Então, vamos continuar. Antes de tudo, eu quero mandar um abraço aí para o trio aí, Emanuel Cauã, o DJ Cauã, Emanuel Cabral e o Messim, né? Galera aí do fundão. E mandando um abraço aí para Teixeira. E um abraço para todos os alunos, né? Tô com muita saudade de vocês, da nossa interação mais convicta. Certo? Então vamos trabalhar com o continente europeu. Certo? A Europa, ela é centro, né, e é palco de muitas coisas. Se você prestar atenção na nossa história, desde né, descobrimento dos mapas, as grandes civilizações, né, as grandes revoluções, como a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, né, desde a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a própria Guerra Fria, a Europa ela tem se comportado, ela é o centro de tudo isso. Tá certo? Então vamos abrir o olho e vamos ter uma atençãozinha maior para essa questão do continente europeu, né? A Europa é um continente relativamente pequeno, né? Se comparado, o Brasil é quase do tamanho do continente europeu, certo? A Europa ela tem pouco mais de 10 milhões de quilômetros quadrados, né? Tem uma população de quase 1 bilhão de habitantes, ou seja, a população indiana é maior do que a população de todo o continente europeu e possui países relativamente pequenos. Porém, o continente, onde a qualidade de vida ela é muito boa, né? Boa parte da população da Europa ela vive muito bem, né? Graças a um sistema educacional na maioria dos países muito bacana, graças a um desenvolvimento tecnológico, né, a um desenvolvimento voltado para a melhoria da qualidade de vida, certo? Então veja bem, né, aí eu já falei para vocês, né, que uma área de pouco mais de 10 milhões de quilômetros quadrados, o que corresponde a 7% das terras emersas do globo terrestre, né? Para quem não lembra, terras emersas são aquelas terras que estão acima do nível da água, ok? Aí a Europa ela é bastante recortada, né? Tanto por mares, golfos, penínsulas, fiordes, certo? Isso aí vocês aprendem lá no sexto ano fundamental, né? O que vai facilitar para a construção de portos, né? Para a utilização do transporte marítimo, do transporte fluvial. Você vai ver que os europeus eles utilizam muito o transporte fluvial, diferentemente, por exemplo, aqui do Brasil. A Europa ela utiliza muito esse transporte fluvial para economicamente ser viável, né? Já que o transporte fluvial é um meio de transporte muito eficiente e barato, né? Os principais mares da Europa, como vocês podem ver aí na tela, é o Mar Mediterrâneo, o Mar Negro, o Mar Adriático, o Mar do Norte, o Báltico, o da Noruega, o Egeu e o Cáspio, né? Esses mares eles têm importância, acima de tudo, econômica para o continente europeu, né? Aí a gente pode destacar as penínsulas a escandinava, onde se localizam países como a Noruega e a Suécia, né? Destaca aí para o norte da Europa, os países escandinavos, onde se tem as melhores qualidades de vida, consequentemente os melhores níveis educacionais do planeta, né? Referência, por exemplo, posso citar a Finlândia, que muitos brasileiros eles vão fazer intercâmbio lá na Finlândia, né? Nós temos a Península da Jutilândia, onde se localiza a Dinamarca, a Península Ibérica, a famosa Península Ibérica, né? Raiz aqui do nosso povo, onde se localizam a Espanha e Portugal, a Península Itálica, claro, onde vai se localizar a Itália, né, a velha bota, e a Península Balcânica, né, que durante um tempo se tornou um barril de pólvora, né, ali onde está Bulgária, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Montenegro, Macedônia, Turquia, Grécia e Albânia. Certo? Então você pode ver que a Europa ela é um recortado de penínsulas, certo? Nós temos aí uma obra muito importante que foi o Eurotúnel, né? Que liga a Inglaterra à França, né? São túneis que de fato foram idealizados lá por Napoleão Bonaparte no século XIX e foram concluídos agora do século XX para o século XXI. Tem uma grande importância econômica, né?
para ligar a França e a Inglaterra ali atravessando o que a gente chama do Canal da Mancha. Os principais rios europeus são o rio Danúbio, o rio Volga e o rio Reno. Pessoal, estou indo um pouquinho mais rápido porque as aulas, elas, às vezes eu perco a noção do tempo e elas ficam muito extensas, né? Eu já fui chamando a atenção, principalmente por alguns alunos, diz que fica um pouco cansativo, tá certo? Então, quem quiser detalhar mais alguma coisa, pode vir no meu PV que a gente esclarece mais, se ficar alguma dúvida. Beleza? Então, os rios, os principais rios é o rio Danúbio, o rio Volga e o rio Reno, né? Eles não se destacam, né, por grande extensão, mas sim pelo volume de água e a importância, como eu já tinha falado anteriormente, na questão do transporte, né? Tanto transporte para cargas quanto transporte de pessoas, certo? O rio Danúbio é o rio que atravessa o maior número de países, né? O que interliga o maior número de países. Por isso a importância do escoamento dos produtos. Ele atravessa a Alemanha, a Áustria, a Eslováquia, a Hungria, Croácia, Sérvia, Montenegro, Bulgária, Romênia e Ucrânia, certo? Então o rio Danúbio ele comunica-se com o rio Reno através do canal de Ludwig e o rio Meno. Então você vê que há uma integração através dos rios para um desenvolvimento econômico, certo? Você, principalmente nós nordestinos, a gente não costuma ver isso aqui, certo? A gente vai ver isso lá na região norte do país, ali na região sul-sudeste, com algumas hidrovias, mas não é tão comum no Brasil, não é tão utilizado. Na Europa é muito utilizado, até porque o continente é um continente pequeno, né? Então interliga países, fica mais fácil. Outro rio importante é o rio Volga, que é o rio mais extenso do continente, né? Ele nasce lá na Rússia e vai terminar lá no Mar Cáspio, né? Um ponto negativo dele é que suas águas elas ficam congeladas por boa parte do ano, né? E é muito comum você ver na Europa o que eles chamam dos navios quebra-gelo para poder navegar este rio, né? Outro rio importante, né, é o Rio Reno, que tem grande potencial hidrelétrico. Lá foram construídas várias usinas hidrelétricas no seu curso, né, para alimentar a parte do setor energético do continente europeu, né? Tem grande importância, principalmente ali para a Alemanha, né, ali no Vale do Ruhr, para poder escoar principalmente o carvão mineral retirado daquele país, certo? O principal porto do planeta, certo? O principal porto do planeta, o mais movimentado, o mais importante é o Porto de Roterdã, né? Que comunica-se ali com o Rio Reno. O Porto de Roterdã na Holanda é um dos portos mais importantes e o mais movimentado do mundo, né? Serve justamente de transporte de mercadorias. Né? Se você vê aqui, por exemplo, os nossos portos aqui no Brasil, a maioria deles são portos marítimos, né? Esse aqui é um porto mais fluvial, beleza? Aí nós temos outros rios importantes, como o Rio Tejo, o Rio Douro e o Rio Ninho, em Portugal, né? O Rio Sena, na França, que é muito conhecido, o Rio Tamisa, na Inglaterra, que tem uma história muito bonita, principalmente de despoluição, né? O Rio Tamisa, que ele já foi um dos rios mais poluídos do planeta, hoje ele é despoluído, graças a Deus, e a atividade antrópica, claro, certo? E, de fato, como vive a sociedade europeia. Vamos entender como a sociedade europeia ela vive. É uma população relativamente pequena, os dados aí eles não estão tão atualizados, os dados aí são de 15 anos atrás, perdão, né? Fornecer dados desatualizados, mas a população ela já gira em torno de 1 bilhão, né? Entre 850 milhões e 950 milhões de habitantes, certo? Corresponde a aproximadamente 12% da população mundial, né? E na Europa existe um crescimento demográfico muito pequeno, né? E, em compensação, existe uma expectativa de vida muito alta, né? Vocês viram agora, na questão desse resumo da pandemia, alguns especialistas dizem que boa parte daquelas mortes na Itália foi principalmente porque existe uma pirâmide etária onde existe uma grande concentração de idosos. Então, a expectativa de vida, perdão, nos países da Europa uma expectativa de vida muito alta, tá certo? Existe um predomínio de uma população adulta e idosa. As mulheres costumam não ter muitos filhos na Europa, certo? Porque as mulheres foi na Europa que, se você prestar atenção, a mulher ela vai ganhar mais destaque no mercado de trabalho, né? E aí existe toda aquela burocracia para que a mulher ela tenha menos filhos, porque o mercado de trabalho muitas vezes é quem vai ditar as regras, e a mulher europeia ela é muito independente, né?
independência da mulher começa por ali, de fato, no continente europeu, né? Aí nós estamos vendo a questão da taxa média de crescimento demográfico até 2010, você vai ver que existem crescimentos demográficos muito pequenos. Você vê, no Brasil, a média é de quase 3% crescimento anual, 2, 3%. Na Europa é 0,8%. Existem países que têm crescimentos negativos, como é o caso da própria Alemanha, né? Em 2010 teve um crescimento negativo, ou seja, diminuiu a população, entre aspas, né? E a Bulgária. Então, esses países aí, eles estão com taxa de natalidade menor do que a taxa de mortalidade. É o crescimento vegetativo, que a gente chama de crescimento vegetativo negativo. O crescimento vegetativo positivo é quando a população ela cresce, quando a taxa de natalidade ela é superior à taxa de mortalidade, certo? O que esses dados revelam? Essa queda pode ser atribuída, né, ao desenvolvimento urbano e industrial do continente, né? Vocês sabem que a Europa é o berço da Revolução Industrial, a redefinição do modo de vida, com casamentos tardios, né? As mulheres, o pessoal ele costuma casar mais tarde na Europa, né? A questão cultural, questão de se firmar no mercado de trabalho e outros motivos, né? Aí, como eu já falei para você, uma crescente participação da mulher no mercado de trabalho, né? O desejo de consumo, lazer e ascensão social, né? Ou seja, eu falava isso para o terceiro ano médio. Muitas vezes os filhos eles são vistos na sociedade moderna, principalmente na sociedade capitalista, como uma despesa, né? Você vê que no passado era comum se ter muitos filhos. Hoje a média, a taxa de fecundidade é bem pequena. Por quê? Porque na cabeça da população, o mercado ele dita que quanto mais filhos, maior será a despesa. Então na Europa eles costumam ter menos filhos justamente também por isso, né? O desejo de consumo, o desejo das famílias terem mais lazer, ter uma ascensão social, né? Também tivemos uma disseminação dos métodos anticoncepcionais, né? Essa maior difusão dos meios de comunicação, que vão ampliar o acesso à informação, que permite que os casais passem a ter um maior planejamento familiar, certo? E a consequência de tudo isso vai ser a redução do número de filhos, belezinha? Aí é aquele que eu já falava, né? O aumento no número de idosos, entre 2010 e 2012, a França ela chegou a ofertar, né, um auxílio para que as mulheres elas engravidassem, para que a população ela fosse renovada. Porque esse aumento no número de idosos vai causar o que a gente chama de um colapso na previdência social, né, nas aposentadorias. Então vai ficar difícil sustentar a quantidade de idosos, entre aspas. Não sustentar porque eles não trabalharam, mas sim porque a previdência social ela vai entrar em colapso, certo? Por conta do grande número de aposentadorias. Então, isso vai ocorrer de uma forma gradativa e as consequências elas podem não ser bacanas para esses países europeus. A maioria eles estão passando por esse processo de envelhecimento da população, certo? Aí nós temos algumas coisas, certo? Aí nós temos a expectativa de vida dos países da Europa, né? Em média, você vê ali que na Espanha, né, em média, a população ela vive, em média, quase 81 anos. Né? Você vê na Itália, em média, quase 81 anos também. Se você prestar atenção, esses dois países tiveram muitas mortes aí no Covid-19. A gente tem a pirâmide etária, que vocês aprendem isso lá no sétimo ano fundamental. A pirâmide etária, vocês observam a de 2005 e a de 2050. Né? Você vai ver a parte de cima é a parte onde se concentra a população de idosos, né? Você vai ver que em 2005 nós já temos uma grande quantidade de idosos, mas em 2050 a população de idosos ela será, né? Ela será, digamos assim, a maioria. A população de idosos terá uma predominância no continente, certo? Se, claro, os costumes eles não mudarem. Certo? Então, nós tivemos uma expectativa de vida muito alta no continente europeu e os idosos cada dia vivendo mais, graças a Deus, né? Nós temos a composição étnica da Europa, né? Os principais ramos e etnias são os atlânticos mediterrâneos, os germanos e os eslavos, certo? Aí nós temos a divisão da Europa nórdica e meridional, né? A Europa Nórdica é formada por Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca e Islândia, e a Europa Meridional é formada por Portugal, Espanha, França, Itália e Grécia. Essa divisão obedece a alguns critérios geográficos, né? As principais religiões
né, existentes no continente europeu, o protestantismo, né, o islamismo e o judaísmo, né, e nós temos um catolicismo que predomina os romanos e os ortodoxos, certo? Então, essa diversidade religiosa, muitas vezes ela vai gerar problemas, ela vai gerar conflitos, ela vai gerar um movimento que vocês veem direto, que é o movimento de xenofobia, né? Esses movimentos, eles muitas vezes, eles agridem, né, a diversidade religiosa. É muito comum você ver ali surgir práticas neonazistas em alguns países, né? Pessoal que não aceita, por exemplo, a disseminação da cultura muçulmana, né? Do Islã, principalmente naquelas regiões ali, na França, né, na Alemanha, ainda existe algum tipo de perseguição a essa diversidade de religião na Europa. A gente também tem a questão da imigração, né? Muita gente migra para a Europa e aí é onde vai sofrer o que a gente chama da xenofobia, que é a aversão ao estrangeiro, né? Tanto essa imigração ela vai causar atos racistas, né? Isso é comum você ver, infelizmente ainda é comum você ver. Para os meninos que acompanham futebol, quem não lembra daquela cena onde o Daniel Alves ia bater um escanteio, o cara jogou uma banana se referindo a ele como um macaco, né? Que ele pegou a banana e comeu a banana no campo, né? Foi uma atitude até bacana. Então, constantemente vocês veem a atitude racista, principalmente no futebol, né? Então, infelizmente, isso é uma prática comum, já que a Europa ela tem muitos imigrantes, né? Visto que às vezes, né, como a população ela tá passando por um processo de envelhecimento, há uma necessidade, às vezes, de mão de obra. E essas mão de obras, elas vêm ali do norte da África e aqui da América Latina, né? E esse pessoal, ele sofre muito preconceito racial e étnico naquela região. Beleza? Então, pessoal, basicamente, nós vamos ter, né, algumas atitudes infelizes lá no continente, né, principalmente ali no leste europeu, provoca grandes aglutinações de imigrantes e grandes problemas vão ser enfrentados naquela região, certo? Na próxima aula a gente fala sobre a União Europeia, certo? Que é um bloco econômico formado lá na própria Europa, lógico, não na União Europeia, formado na Europa, certo? A gente vai esclarecer algumas coisas sobre elas. Eu agradeço a atenção de vocês, né? Fui rápido, né? Espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa. Qualquer dúvida, galera, eu estou disponível para vocês, certo? Forte abraço, um beijão para todos e até a próxima.